Olá, salve, salve, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando a partir de agora mais uma etapa, mais uma trilha de muito conhecimento do Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro. Já falamos aqui sobre muitos assuntos e essa trilha que vamos tratar agora é uma trilha de estratégia, falando sobre consistência na comunicação. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vamos falar aqui hoje. Aliás, devem estar gostando desses 15 dias de evento. Estamos no ar desde o dia 10 de setembro. Vamos até o dia 25 e já falamos aqui sobre performance, experiência, sobre usabilidade, relacionamento. Falaremos hoje aqui mais um tópico de estratégia neste evento que é 100% online, gratuito e voltado para a imersão de times de marketing como o seu que nos assiste. Times que integram os bancos mais inovadores do Brasil e do mundo. Muito prazer, me apresentando, meu nome é Félix Calderaro, sou jornalista, estou acompanhando vocês nessa caminhada por tantas trilhas de conhecimento, falando diretamente aqui de Curitiba. Nós preparamos, gente, um estúdio muito tecnológico, preparado com toda a segurança necessária para que nós atendêssemos às normas de segurança que o momento pede, levando o melhor conteúdo aos melhores profissionais com as práticas mais seguras. Lembrando que esta iniciativa, este evento, é uma iniciativa da empresa PhoneTrack, que é uma líder no mercado em inteligência artificial aplicada à voz e que contou, claro, com o apoio significativo de parceiros, de aliados de peso na realização do nosso evento. Então eu gostaria de nesse momento agradecer a todos eles: Tecnobank, Simply, Ebanks, iLumio, IDWall, Banco Daicoval, Sicredi, Cortex e SenseData. Muito obrigado a todos esses parceiros, a todas essas empresas pela parceria na realização de nosso evento. E agora sim, sem mais delongas, nós vamos tratar hoje aqui sobre comunicação efetiva, comunicação engajada e de que forma isso pode gerar resultados. Já vou aqui então convidar a participar conosco no nosso telão o nosso palestrante convidado. Tudo bem, Cristiano Caporici? Como vai, meu amigo? Tudo bem, Félix? Olá, pessoal que está nos acompanhando. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uma grande satisfação participar de um evento digital que fala de marketing, que fala de dados, que fala de tecnologia. No momento tão importante que a gente vive globalmente, primeiramente, como eu disse, é uma satisfação representar a Tecnobank aqui e que tenhamos todos aqui uma grande discussão, um grande debate, uma grande troca de conhecimento. Com certeza. Cristiano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Rapidamente, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero apresentar o Cristiano para todas as pessoas que estão nos assistindo que eventualmente ainda não o conhecem. O Cristiano é diretor de comunicação e marketing da Tecnobank. É jornalista, pós-graduado em comunicação corporativa pela Universidade Metodista de São Paulo e tem um MBA em marketing pela USP. Especializado em ciência da comunicação pela Universidade de Amsterdã, na Holanda, em gestão de marcas pela FIA e em análise macroeconômica pela USP São Paulo. Cristiano possui mais de 12 anos de experiência em estratégia de negócios, planejamento e gestão de reputação, com atuação nacional e internacional em instituições financeiras como Deutsche Bank, da Alemanha, no qual conduziu a estratégia de gestão de crises e reputação, e também Société Générale, da França, além da ABBC, Associação Brasileira de Bancos. Em sua carreira, o executivo conta com cases em comunicação, marketing, negócios e inovação em países como a China, Holanda, Indonésia, Índia e México. Agora sim, Cristiano, devidamente apresentado com todas as credenciais. Cristiano, eu acho que a gente não poderia começar essa conversa com uma outra pergunta diferente dessa. Afinal de contas, estamos aqui eu e você à distância por causa da pandemia da Covid-19. E aí eu te pergunto, a pandemia modificou as relações de comunicação no ambiente de trabalho? Félix, mudou tudo. Provavelmente, se não tivéssemos pandemia, este evento seria completamente diferente. Talvez estivéssemos juntos, aí, dividindo o mesmo espaço. Certamente. Eu estou em São Paulo, você em Curitiba, o Brasil do tamanho que é. Apesar de todas as dificuldades e dores trazidas pela pandemia, ela diminuiu muito as barreiras físicas. Esse novo normal que a gente tanto fala fez com que nós evoluíssemos muitos e muitos anos em poucos dias.
Todo mundo deve conhecer alguma empresa que dizia ferrenhamente que o formato e o modelo de home office não funcionaria para ela, que em casa as pessoas não conseguiriam trabalhar. Não tiveram jeito, não tiveram opção. Todos estamos em home office ou estivemos em home office. Todos nos adaptamos, precisamos, né? Tivemos que ser rápidos à época. Em março, em uma semana estávamos no escritório, na outra semana estávamos todos em casa. Mas nós tivemos também muitos aprendizados. Essa quebra de barreira física nos trouxe muitas possibilidades. Falar com o mundo já era possível, a gente já tinha tecnologia no telefone, tecnologia no computador, mas esse possível se tornou acessível. O CEO da grande empresa consegue conversar com todos os seus colaboradores, mas a dona Maria também consegue conversar com o neto dela, que está em outro bairro, que está em outra cidade, que está em outro país, pelo celular, né? Se vendo, se ouvindo. Então a tecnologia nos permitiu uma adaptação mais rápida a esse momento de pandemia. E, consequentemente, a comunicação mudou, ela evoluiu muito, mas também temos um problema que foi potencializado, que a gente chama em comunicação de infodemia. Uma pandemia de informações tomou conta daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente lê enquanto notícias. E esse fenômeno, Félix, ele é perigoso. Você já ouviu falar na infodemia, Félix? Pois acho que ainda não teve a divulgação, ainda não teve a vitrine suficiente e gostaria até que você comentasse um pouco sobre a profundidade desse problema e de que forma que a gente pode solucionar, porque eu acho que ele ainda não tomou conta das rodas de conversas profissionais, mas muito em breve já deve, se não tomou, já deve tomar em breve, né? Pois é, a gente fala há algum tempo sobre fake news. Né? As fake news, fake news, para quem não sabe, são as notícias falsas, as mentiras que são divulgadas, disparadas para toda a população, seja por algum canal de comunicação de baixa credibilidade, seja pelos canais de conversação, né, que a gente tem diversos canais como Telegram, como WhatsApp, a disseminação de informações falsas ou errôneas, né, ela contribui muito negativamente para que a população tome medidas ou inconsequentes ou embasadas em não verdades. Então, quando você tem uma infodemia que se alastra talvez mais rapidamente do que a própria pandemia, do que o próprio vírus, isso é muito complicado. Então, de novo, né, eu pergunto para você que está em casa, quem de vocês ou não leu, ouviu, ou não conhece alguém que citou que, mas esse vírus foi criado em laboratório pela China, é um grande complô mundial, ou você já escutou que todas as vacinas já estavam prontas e os remédios comercializados todos tinham objetivos escusos? Muitas informações. Que no carnaval já tinham pessoas contaminadas, que isso surgiu em não sei que lugar, em não sei qual data, que o remédio tal tem mais eficácia que o outro, e que o meu, e independente de questões políticas aqui, mas que aquele representante público que eu sigo disse tal coisa, então eu vou seguir aquilo como verdade absoluta. A infodemia, esse excesso de informações, muitas vezes falsas, ela traz um problema tão grande quanto o próprio vírus. A desinformação é um grande problema. Quando você tem uma informação correta, né, quando você tem uma orientação, uma unidade na sua comunicação, é muito mais fácil você ter medidas efetivas e assertivas de combate a um vírus ou de gestão de qualquer crise, seja uma crise institucional, uma crise política, uma crise corporativa ou sanitária. Então, qual que é o principal remédio para a nossa infodemia? A verdade. A verdade, a busca pelos canais corretos, a desconfiança. Mas eu recebi essa mensagem do meu primo que nunca iria mentir para mim. Mas ele não fez, provavelmente, de má intenção. Ele recebeu uma informação com um envelopamento que fez com que ele acreditasse naquilo e compartilhou. Então, sempre desconfie, sempre pesquise, pergunte, busque fontes e persiga a verdade. Isso vale para quem recebe e principalmente para nós, profissionais de comunicação e marketing, isso vale para quem produz a comunicação, para quem produz o conteúdo. Primeiro pilar, se alguém me pergunta, Cris,
Diga pilares de comunicação. Primeiro pilar para conseguirmos resultados eficientes, engajados, uma comunicação consistente, é estarmos embasados 100% na verdade. E, Cristiano, isso de certa forma acaba colocando mais um desafio para os profissionais que tentam construir essa comunicação consistente, essa comunicação engajada, no sentido de dessensibilizar a população. Quer dizer, uma infodemia como essa, como você relatou agora, pode deixar a população mais propensa a não aceitar uma mensagem, até, por exemplo, quando ela é verdadeira. E qual é o desafio que um profissional como você tem pela frente para debelar essa outra pandemia, vamos dizer assim, essa infodemia? Eu gosto de usar sempre exemplos, reflexões, provocações. Se eu ouço 9 mentiras numa sala, por que a 10ª pessoa que me disser eu vou acreditar que é verdade, depois de É estar tão verdade. calejado de mentiras, né? Calejado de informações falsas. Então, é um desafio gigantesco. É o desafio da nossa geração. É a nossa geração de comunicadores. Eu tenho 31 anos. A nossa geração de comunicadores tem o desafio de buscar, perseguir a verdade, buscar a verdade, disseminar a verdade e combater as não verdades, combater as fake news. Como fazer isso? São tantos os caminhos possíveis, Félix, e eu acho que a gente vai chegar ao longo dessa nossa conversa no que eu chamo de pilares de uma comunicação que gera resultados consistentes e que, consequentemente, traz engajamento. É um trabalho sólido, é um trabalho profundo, é um trabalho consistente. Os meus colegas que estão agora nos ouvindo, né, comunicadores, marqueteiros das áreas de comunicação e marketing, seja dos bancos, seja das empresas de tecnologia, de quaisquer instituições financeiras, sabem do que eu estou dizendo. O desafio é gigantesco, é diário e ele nunca acaba. A gente termina uma campanha e quando a gente olha para os resultados dessa campanha, a gente fala, puxa vida, o aprendizado que isso me traz faz com que eu mude, corrija as rotas tanto para as próximas campanhas, que esse é um trabalho árduo e contínuo. Então a gente vai conversar aqui hoje sobre uma série de pilares que vão contribuir para alcançar esses resultados consistentes. E eu tenho certeza, Cristiano, que quem está nos assistindo agora deve estar ansioso por saber, conhecer e ouvir o que você tem a dizer sobre esses pilares. Eu tenho certeza disso porque estamos agora falando com times de marketing. Esse nosso evento é uma grande imersão e eu tenho certeza que agora eles estão pensando, tudo bem, então quais são os pilares para que eu consiga manter essa comunicação consistente, gerar engajamento, mesmo em meio a essa infodemia que a gente está vivendo. Então, será que a gente já pode começar, Cristiano, a entrar um pouco nesses pilares, nesses macrotemas? Afinal de contas, uma comunicação eficiente e engajada não existe receita pronta. A gente tem que passar por vários pilares, no plural, como você disse, né? No plural, nós indiretamente já começamos. Eu falei sobre o primeiro para mim, enquanto profissional, para as minhas equipes, que é uma coisa que a gente persegue, acredita e busca verdade e legitimidade. Eu posso estar falando a verdade, mas se eu não acreditar naquilo, como o meu interlocutor vai acreditar? Se eu estou lançando um produto e eu escrevo nas minhas comunicações e eu transmito nas minhas mensagens informações que podem ser verdadeiras, mas que eu, enquanto o porta-voz, não acredito, dificilmente o mercado vai acreditar. Isso pode ter ali algum resultado, mas ele não perdura. Então, a legitimidade e a verdade, seja para fora, como eu citei o exemplo do produto, ou para dentro, é o primeiro pilar. Dizer numa campanha interna ou externa, né, quando você busca um prêmio, um selo, dizer algo que você não prega, não faz e não acredita, vai fazer com que os seus colaboradores olhem para você e jamais se engajem com a sua empresa. Vai fazer com que eles percebam uma cultura de não verdade, não conformidade. Ela não vai ter resultados consistentes e ela muito menos vai ter engajamento. Então, nosso primeiro pilar, persiga, pratique, acredite, busque sempre verdade e legitimidade. O segundo, Félix, que eu gosto muito de tratar, e ele tem, de certa forma, um casamento com a verdade, é o tom de voz. Tom de voz não necessariamente literal, não é como eu estou conversando aqui com você, que eu subo o tom ou eu baixo o tom de voz. É o tom de voz mais relacionado à unidade. Eu não posso falar com os meus clientes
de um jeito e falar diferentemente com os meus colaboradores. Se eu trato o meu acionista, que é quem investe em mim, com um nível diferente do que eu trato os meus demais colaboradores, se eu trato os diretores diferente do que eu trato os meus demais membros das demais equipes, eu não tenho uma unidade na comunicação. Eu posso ter canais diferentes para falar com a imprensa, com os investidores, com os clientes e com os colaboradores. Eu posso ter até mensagens diferentes, mas eu preciso ter unidade. A empresa que eu, enquanto jornalista, que também sou, a empresa que eu, jornalista, vejo, transmito, divulgo e cito, tem que ser a mesma empresa que o funcionário, independentemente da área ou do nível, vê, entende, transmite e sente. Então, como o nosso segundo pilar é a importância do tom de voz. É preciso ser coerente, né? Coerência, equilíbrio, unidade, respeito sempre. O seu tom de voz pode ser o mais equilibrado, mas se ele for sempre equilibrado na base do desrespeito, é um grande problema. Que legal, Então, bacana. o tom de voz é fundamental. O terceiro, olha que coisa engraçada, não necessariamente uma coincidência, porque o mundo ele é cheio desses cases, mas eu falei sobre isso num artigo semana passada. É o branding, é a identidade, é a nossa cara. A importância do branding no nosso mercado e a importância do branding na geração de resultados de comunicação é gigantesco. E aí o que eu disse nesse artigo, que eu acho que vou te perguntar, mas eu acho que eu já sei a resposta, você já viu a nova nota de R$ 200, Félix? Desculpa, eu não ouvi, Cristiano, pode repetir? Claro, a nossa nova nota, a nota de Sim, a R$ 200. nova nota de R$ 200, exato. A nota de R$ 200, né, respeitadas e guardadas todas as questões de segurança, foi um case, virou meme, justamente porque ela tem uma identidade visual, ela tem uma cara, ela tem uma roupagem destoante, né? Ela é a maior em valor, ela é a que tem o maior valor monetário e ela tem o menor tamanho. A maneira como foi aplicado o lobo-guará, ele permitiu ali uma série de brincadeiras, uma série de piadas, as fontes são diferentes, enfim, o branding ele é muito importante. Você ter uma comunicação que um dia você fala azul, no outro dia você fala verde, se tiver tudo dentro de um mesmo manual de marca, é super legal. Mas se toda a sua identidade está baseada no azul e de repente, por um descuido, você publica um vermelho, destoa, a não ser que seja estratégico, proposital e proporcional ao seu projeto, com uma estratégia muito bem aplicada dentro de uma campanha, legal. Mas quando você não tem um rumo, um manual, um caminho, a sua identidade é muito prejudicada. E quem não vê identidade, quem não acredita no todo, no pacote, não confia em você e não se engaja com você. Então, nesse terceiro item que eu trago, percebe que a gente vai quase construindo um corpo. Eu tenho uma essência, né, um interno que é a verdade, eu tenho uma transmissão externa que é um tom de voz, eu tenho uma roupagem que é o branding, e até aqui a gente falou de 3 pilares, mas ainda tem muitos outros pela frente. Então, Félix, recomendo que todo brasileiro que puder pegar numa nota de R$ 200, compare ela com as demais notas da família real e faça essa análise, essa avaliação. Interessante. Você diria então que a nota de R$ 200 vale menos do que 2 garopas de 100. Exatamente. A nossa garopa está muito mais bem representada, muito melhor aplicada do que o nosso lobo-guará, tão importante para o nosso Brasil, mas que foi aplicado ali de uma maneira risível, né? Tanto que virou piada, virou meme, o pobre lobo-guará. Com certeza, com certeza. Félix, a gente chega agora num pilar que eu gosto muito e que muitas das empresas, né, principalmente do nosso segmento financeiro, bancário, tecnológico, elas têm esse pilar, inclusive, entre os seus valores, que é a inovação.
Mas falar de inovação num evento como esse, com tantos profissionais que vão vir aqui para falar sobre isso, seria muita ousadia da minha parte. Eu vou falar sobre um ponto em específico de inovação, que é algo que eu digo sempre, seja numa reunião, num evento, numa palestra, seja com a minha equipe. Inovação não precisa ser pirotecnia. É muito natural que quando a gente fala em inovação, né, seja na comunicação, seja em algum outro âmbito corporativo, imediatamente vem à nossa cabeça ali o Vale do Silício. Né? Vem uma coisa muito moderna, vem uma coisa muito tecnológica, a gente pensa em drones e carros autônomos. Mas a inovação não é necessariamente este nível de inovação. Existem muitos níveis de inovação. Mas você pode ter apenas novas ideias, novas iniciativas que tragam impacto positivo em coisas que não necessariamente são ou tecnológicas ou gigantescas. Inovar em processos, inovar em canais, inovar em relacionamento com o cliente. Você pode inovar de diversas formas. Então, se a sua audiência, por exemplo, sua audiência não gosta de ler, e a partir de dados, pesquisas, a partir de insumos, você percebe que a sua audiência não gosta de ler, sua audiência é auditiva. O que é que você está esperando para falar com eles via podcast? É uma inovação, a tecnologia está disponível, muitas vezes com custo baixíssimo ou gratuito, e você inova com uma pequena modificação. Você traz uma novidade, você traz uma melhoria de processo e certamente você, se estiver embasado em dados, vai conseguir comprovar os seus resultados de maneira muito tangível. Então, esse próximo item que eu trago para a nossa reflexão é: a inovação não necessariamente precisa ser pirotécnica, gigantesca. A gente pode inovar de diversas maneiras, em diversos âmbitos da nossa comunicação, seja interna, seja externa. Bacana, Cristiano. Um outro ponto, né, falando de inovação, e eu trago ele logo na sequência, Félix, porque ele é complementar. Né? Quando você fala de inovação, eu logo me lembro que antecipar as necessidades é fundamental. Como que você consegue antecipar necessidades de comunicação? Se comunicando, se antecipando, perguntando, questionando, não se acomodando. Então eu gosto muito desses verbos, né? Esses verbos de algum tipo de ação, porque geralmente são esses verbos que antecipam as necessidades. Um exemplo simples da nossa vida, porque eu sei que aqui provavelmente tenham pessoas que estão nos ouvindo que não necessariamente são profissionais de comunicação e que têm alguma formação na área. Então, um exemplo para quem não é dessa área. Como que você antecipa uma necessidade de comunicação? Quando você vai ao supermercado e você faz a lista de compras antes de chegar ao supermercado. Por que eu vou andar todas aquelas prateleiras, aquela tentação do corredor do chocolate, ainda mais agora, né, na pandemia, isolamento social, se eu posso sair da minha casa sabendo exatamente o que eu preciso, o que eu vou comprar, se eu abro a minha despensa e a minha geladeira e eu antecipo as minhas necessidades. Antecipar necessidades de comunicação é vital para que você possa se modernizar, para que você possa evoluir e ter, de fato, seus resultados consistentes e o seu engajamento ali no nível máximo. Né? Então, assim, existe uma máxima, não sei se essa você já ouviu, Félix. Diga. O marketing não questiona necessidades, né? O marketing não descredibiliza necessidades. Eu vou além. O marketing antecipa, a comunicação antecipa as necessidades e ela soluciona os problemas antes deles acontecerem. Posso te dar um exemplo bem prático de como Claro, a gente por favor. consegue, de como a gente consegue antecipar necessidades? Lancei um produto, ele tem algum nível de complexidade. Eu vou esperar o meu cliente ter dificuldades, sobrecarregar o meu atendimento, seja o meu atendimento telefônico, seja o meu chat, seja o meu e-mail, qualquer tipo de suporte. Se eu posso antecipar uma necessidade de comunicação e, junto com o lançamento do produto, entregar tutoriais, manuais ou qualquer outro tipo de treinamento que vai minimizar um problema futuro. Então, um exemplo simples que todos nós já passamos quando a gente comprou um celular, quando a gente comprou um carro e abriu o porta-luva, encontrou o manual ali. Muitas das nossas necessidades foram antecipadas, necessidades de comunicação.
necessidades de falar um com o outro. Então eu gosto muito desse exemplo, eu acho que ele se aplica à nossa vida corporativa, ao nosso mercado financeiro muito, né? O banco, a instituição financeira que tem ali, né, no seu B2C, que tem o cliente diverso, espalhado pelo Brasil de todo tipo, nesse nosso país que é um continente, que são diversos, 27 Brasis, e dentro de alguns estados tem outros, então muito mais do que 27. Antecipar as necessidades é vital para a evolução, para os resultados consistentes e para que nós tenhamos o engajamento, seja do meu cliente, seja do meu colaborador. E Então, essa é uma Cristiano, dica que eu gosto bastante. será que a gente pode dizer que sobre isso que você falou, sobre antecipar necessidades, isso está sendo feito atualmente com o Pix, por exemplo, essa nova modalidade de transação bancária? Porque o Pix foi oficialmente divulgado agora e começou a tomar conta dos telejornais em agosto, e em novembro ele entra em funcionamento. E a gente vê várias marcas, vários bancos levando informação sobre o novo produto para o cliente. Seria essa lógica, um produto que oferece algum nível de complexidade, ainda que baixo, e que precisa ser antecipada a essa demanda? Seria isso? Com total certeza. Inclusive, eu vou além, eu ouvindo a sua pergunta, e eu estava refletindo sobre Pix, e todos nós sabemos que a gente está refletindo muito sobre Pix, graças a Ana Paula Rossi, e é inevitável, e foi uma estratégia acertadíssima. É verdade, Mas né? eu estava refletindo sobre a sua pergunta, raramente nós temos este nível de antecipação de necessidades, né, com meses de antecedência, que seja 1 ou 2 meses de antecedência. Em geral, os lançamentos acontecem junto da novidade. Agora nós temos uma estratégia de comunicação de antecipação espetacular, em que muita gente já sabe o que é o Pix, muita gente já está curiosa, já está esperando a implementação, né, a produção acontecer. Então, o seu exemplo, Félix, foi cirúrgico e é exatamente isso. Dentro do nosso segmento tecnológico, financeiro, bancário, nós temos um grande case que é a antecipação dessa divulgação do que será o Pix. Legal, bacana, Cristiano. E, bom, temos mais alguma coisa para falar deste pilar ou vamos para os próximos? Vamos para os próximos, porque eu estou refletindo aqui que são tantos que eu vou dar até uma aceleradinha para que a Vamos lá gente então, vamos consiga lá. entregar, para que a gente consiga entregar ainda mais conteúdo para quem está aqui conosco nos assistindo. O próximo, eu gosto muito desse pilar, é encontrar assim os seus embaixadores. A gente tem um termo, né, nós comunicadores, marqueteiros conhecemos, que é o brand lovers, né, os amantes da marca. Eu gosto de chamar de embaixadores, de advogados. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu alguém que é capaz de te bater se você falar mal de um iPhone. A pessoa que é aquele amante da Apple, aquele defensor da Apple, ou aquele colaborador da nossa maior empresa de pesquisas, né, uma das maiores empresas de internet, tecnologia do mundo, que a pessoa que trabalha tenha o desejo, a ânsia, a vontade de trabalhar no Google e defende aquilo como um pedaço, né, como é uma cultura muito bem estabelecida. E como você encontra ou como você forma os seus embaixadores? A partir do momento em que você consegue transmitir tudo que eu citei até agora: verdade, unidade no tom de voz, uma identidade de marca, uma solução de problemas. Certamente, 20 anos atrás, ninguém imaginava tudo que nós faríamos com os celulares. Inclusive que os celulares seriam a nossa agência bancária. A gente resolve tudo o que a gente tem para resolver, né, pelo celular. Então, a antecipação de necessidades e todos esses outros pilares e a verdade faz com que a pessoa olhe para aquilo e fale: cara, eu confio na PhoneTrack, eu confio na Tecnobank, eu confio nessa empresa. Essa empresa, ela me faz ter resultados como cliente suficientemente bons ao ponto de eu indicá-la para outros clientes. Eu, funcionário da PhoneTrack, eu posso falar porque conversei já com alguns, eu transmito um orgulho de pertencer, uma vontade de fazer, porque é verdadeiro, porque eu sou esse defensor, esse advogado da marca. Então, formar, conhecer, né, e entender como é a melhor maneira de você utilizar na sua estratégia de marketing esses seus embaixadores é um pilar fundamental para alcançar resultados consistentes e muito, muito engajamento.
esse engajamento orgânico de quem te defende, de quem te legitima, de quem briga por você, ele é inquestionável, ele é imensurável, ele é gigantesco, e a gente percebe que todas as grandes marcas têm brand lovers, ou advogados, ou embaixadores, ou defensores aos montes. Tem muita gente que defende, que gosta, que acredita e que indica. A indicação que um embaixador faz é algo surpreendentemente positivo para os seus resultados. Legal, legal, Cris. Você é brand lover de alguma marca, Félix? Ah, com certeza, né? Inclusive do próprio exemplo que você deu, do iPhone. Exato, exato. E conhecemos muita gente que é e que defende, e que você tá, às vezes, eu sou, né? Então, às vezes, você tá ali numa roda de amigos batendo papo, você quase convence o seu amigo a mudar de marca, porque você acredita muito naquilo. Mas também tem o Samsung, então não precisamos brigar. Bom, tem um próximo pilar que eu gosto muito e que ele tem muito fit com o que a gente busca e conversa e reflete em eventos deste tipo. E eu tenho certeza que muitos dos meus colegas que falaram aqui nos dias anteriores, né, falaram sobre a importância disso, que são, evidentemente, os dados. Pouco tempo atrás, né, poucos anos, pouquíssimos, 2, 3 anos atrás, surgiu uma expressão no mercado que os dados são o novo petróleo. Eu já mudei, né? Eu já trato como os dados são o novo tudo, né? Hoje a gente sabe coisas que nós fazíamos de maneira um pouco mais inconsciente antes, mas a gente sabe hoje que essas coisas, essas estratégias, essas tomadas de decisão são embasadas em dados. Então, já que eles são absolutamente tudo, são eles, né? São os dados que vão direcionar a sua estratégia. Eles é que precisam ser fontes para suas análises. Eles é que precisam ser os insumos para suas correções de rota. Não existe campanha perfeita. Não existe uma campanha, uma ação, uma estratégia que não tenha trazido algum aprendizado de melhoria para a próxima. E como você mede isso? Com os seus dados. Então, como nós temos muitos dados disponíveis, a gente precisa primeiro analisá-los para entender quais são aqueles mais estratégicos para o nosso negócio. A gente precisa respeitar ferrenhamente a legislação, LGPD, todas as outras legislações relacionadas à proteção de dados são indispensáveis para o futuro do nosso mercado, elas são realmente muito importantes. E a gente precisa de algo muito importante também, que é quem vai minerar? Quem é o minerador destes dados? Quem é o especialista, seja interno ou um parceiro externo, que vai nos entregar esses dados de maneira estratégica? Né? Como são muitos, se eles não forem bem tratados, bem minerados, para a partir disso a gente tomar as nossas decisões, as nossas estratégias, né, as nossas correções de rota, a gente pode, em algum momento, se perder. Então, eu acredito muito na importância dos dados muito bem organizados e acredito também na necessidade de termos parceiros estratégicos e específicos olhando para os dados e tudo que eles podem nos gerar, né? E de dados, esse evento entende, né, Félix? É verdade, a gente tem falado bastante sobre dados aqui, sobre a importância de você ter dados precisos e principalmente hoje, inclusive, a gente teve mais cedo uma trilha que falava sobre a importância de você analisar os dados de ponta a ponta, porque você consegue, nessa nuvem gigantesca de dados, tirar não uma, mas várias estratégias. Várias mesmo, sempre. E ainda pensando, né, nos dados e em tudo que eles podem nos trazer, eu já vou para mais um pilar, que é teste. Testa, testa, testa de novo, e aí depois testa mais uma vez. Em comunicação, em marketing e em estratégia de advertising, de propaganda, né, tudo que a gente vê hoje de ads diversos. É o Facebook Ads, é o Google Ads, é o campanha, tudo ads. Tudo que a gente for fazer, testa. A gente tem um termo, né, no marketing digital que é o teste AB. Faz o A, o B, o C, o D. Testa. Se você tem dados, se você tem tempo, se você tem vontade, teste. Eu gosto muito dos testes. E eu acredito que você pode, dentro do que é pequeno, dividir em clusters, em grupos, para fazer diversos testes.
Então, se você vai investir, e eu vou dar o exemplo do micro, tá? Se você vai investir R$ 100 em uma campanha que seja institucional de divulgação da sua empresa no Google, investe 10, mais 10, 20, com um público diferente, em um horário diferente, em uma região diferente. Testa. Marqueteiros, testem. Não deixem de testar. E testem o novo também. Testem o que é diferente. Eu vou quase me contradizer, mas eu vou dizer uma coisa agora para daqui a pouco eu falar outra, tá? Mas testem o novo. Se o TikTok funcionar de alguma maneira para o seu negócio como uma nova rede social disruptiva de vídeos que tem um fit com um público mais jovem, testa. Não deu certo? Dá um passo atrás. E aí, como eu disse que eu ia levemente me contradizer, os próximos 2 pilares estão casados, que é o esteja muito atento às novidades. O mundo é muito rápido. Antigamente, para você ter o lançamento de um carro, o lançamento de um produto, você levava alguns anos, um bom período. Hoje em dia você leva muito pouco tempo. As novidades no mundo digital, elas levavam ali 5 anos para estar implementadas em plenitude. Hoje em dia as novidades levam 5 meses, 5 semanas. Então você tem que estar atento às novidades. E o próximo, que é o que eu disse sobre a contradição, que tudo isso está junto, teste, atento às novidades, e o terceiro que eu vou dizer agora, ele é: você não precisa estar em tudo. E aí eu vou dizer de novo sobre o TikTok. Se você tem dados o suficientes para te provar que o seu público-alvo não está no TikTok, você não precisa estar no TikTok. Se você tem dados suficientes para te provar que a sua estratégia de negócios não exige que você esteja no Facebook, você não precisa estar no Facebook. Para não correr o risco de acontecer o que acontece com muitas empresas. Pode até testar, né, Cristiano? Como você mencionou antes. Testar, mas se ele sentir que não funciona, não precisa, né? Exatamente. Porque senão a gente corre aquele risco, Félix, do que acontece com muitas empresas, que ou você replica o mesmo conteúdo idêntico em todos os canais, e eu estou fugindo um pouco das redes sociais. Pode ser o seu canal de comunicação interna, intranet, que é o conteúdo idêntico à sua TV corporativa, que é o conteúdo idêntico ao seu e-mail marketing. Você quer ter todos os canais. Você quer estar em tudo, mas você ou não tem braços, ou você não tem estratégia, ou necessidade de estar em tudo, e você atua de maneira contraproducente. Quando você vai para fora, né, você quer estar na imprensa, você quer estar nas redes sociais, na TV, no outdoor, nas cidades que podem ter outdoor, né, aqui em São Paulo não pode, e não necessariamente seu público-alvo está ali. Eu gosto muito de uma imagem que circula na internet há anos e nos nossos cursos aí de pós-graduação e MBA em marketing, muita gente já deve ter visto, um aeroporto com uma galera na sala de espera, todos assim, olhando para o celular, e uma série de propagandas e anúncios nas telas, né? Ali nas telas onde ficam os pregões, os horários dos voos, ninguém olhando para aquela propaganda, para aqueles anúncios. E a reflexão, a provocação, qual que é? Se eu quero falar com o público que está nessa sala de aeroporto e que está passando o tempo olhando para o celular, a minha propaganda tem que estar no celular. Então, o conhecer o seu público, testar, o não precisar estar em todos os lugares e o estar atento às novidades. Lembra que eu falei no começo, Félix? É um grande corpo que a gente vai formando. Todas essas dicas, esses pilares, eles estão de alguma maneira ligados. E aí eu chego ao último, né? Eu vou dizer esse último e eu vou contar um breve case para vocês, super rápido. É isso que eu ia te pedir, Cristiano. O pessoal já me avisou que a gente está ficando sem tempo e eu preciso que você conte esse case porque ele é muito bom. Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Até porque o último item que eu vou citar aqui agora para você, ele é totalmente linkado a tudo que eu disse, é o case. E por que eu deixei isso por último? Porque é o mais importante. Quer ter resultado? Quer ter resultados consistentes? Quer ter engajamento? Quer que a sua comunicação seja efetiva? Nunca, em nenhuma hipótese, deixe de priorizar as pessoas. Tudo que você fizer, tudo que você disser, tudo que você comunicar, olhe para as pessoas, faça pelas e para as pessoas. Então, com base nisso, eu queria contar um breve case aqui para vocês que aconteceu na Tecnobank recentemente. Talvez alguns de vocês tenham até visto.
Nós entramos em home office no dia 16 de março. São Paulo entrou no dia 23 de março. Por iniciativa própria, pensando nas pessoas, iniciamos antes. Então já temos aí quase 7 meses de home office total. Todos os colaboradores da empresa, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Ao longo desse período, criamos uma série de estratégias, ferramentas, novidades, benefícios. Equipamos a casa de todos os colaboradores com todos os equipamentos necessários, da cadeira ao suporte de pé, tudo, para que a experiência de trabalho num ambiente que é a casa, que nem sempre é adaptado, preparado para isso, fosse melhor. Mas tinha um item que as empresas geralmente não se lembram. Nesse momento de pandemia, com as crianças sem aula, quem tem filhos, filhas, ou irmãos, irmãs, netos, funcionários diversos, colaboradores, que têm crianças em casa, estão convivendo com elas. Elas também não estão em aula nesse período. E muitas vezes, quem tem criança pequena sabe que você não diz assim, Joãozinho, senta e fica quietinho enquanto o papai trabalha. Mariazinha, senta enquanto a mamãe trabalha e faz silêncio. Não é assim que funciona. A criança não funciona desse jeito. Então, fomos aos dados. Fizemos uma pesquisa com todos os nossos colaboradores e comprovamos um dado que já tínhamos. Então, nós fizemos um recheck naquele dado, que nós temos cerca de 30%, 31% de colaboradores que têm em casa crianças de 0 a 14 anos e que, sim, estavam sofrendo, não sofrendo, mas tinham dificuldades nesta gestão das crianças paralelamente ao trabalho. Então, a partir destes dados, 30% de 0 a 14 anos nesse universo de colaboradores, nós desenvolvemos um projeto de conteúdo recreativo, interativo e educativo para os filhos, netos, sobrinhos, para as crianças que vivem com os colaboradores. Esse projeto, nós somos a Tecnobank e nosso nome, nosso apelido é TBK, então nós criamos o TB Kids, que é esse grande projeto dividido em duas frentes. A Muito frente legal, de conteúdo. Perdão, Félix. Muito legal, iniciativa muito legal. Até porque eu me vejo nisso, né? Eu tô dando, graças a Deus que a gente tá fazendo as lives agora em estúdio, porque fazendo em casa, filho não dá paz. Sempre agitados, as crianças são agitadas. Que depois do TB Kids, eu não tenho filhos, né? Mas eu tô ali na área, junto com a área de gente e gestão, a área de comunicação, a gente gestão RH, a área de comunicação e marketing lidera ali o projeto. Eu não tenho filhos, mas depois do projeto eu tive até vontade de ter. E aí, o TB Kids ele é dividido em duas frentes, que é conteúdo, e o conteúdo é classificado por idade das crianças e por categoria. Ou seja, semanalmente a gente entrega para cada faixa etária dicas de livros, canais do YouTube com filmes e conteúdos diversos e streamings. Então, o que tem na Netflix, o que tem na HBO Go, o que tem na Amazon Prime, conteúdos diversos semanais. E a segunda frente, o segundo pilar do TB Kids são as atividades e as lives, né? É o interativo. Então, semanalmente, nós temos um grupo de contação de histórias, né, com profissionais que são especializados em conteúdo infantil, que faz, né, às sextas-feiras, ou uma contação em tempo real, né, seja temática, tivemos folclore, vamos ter Dia das Crianças, ou não temática, com base nas sugestões das próprias crianças, ou atividades. Então, uma semana live de contação de histórias, na outra semana, atividade, seja uma caça ao tesouro, seja uma brincadeira entre pais e filhos. E a empresa, olhando para as pessoas verdadeiramente, incentiva que neste horário, no período de trabalho, o colaborador desligue ali o seu e-mail e se foque em ficar 30, 40, 50 minutos com o seu filho, curtindo esse momento, sendo humano. Que legal, Félix, os resultados que isso nos trouxe internamente, e assim, um projeto que nós criamos única e exclusivamente para ajudar mesmo pais, mães, irmãos, avós, isso nos trouxe um resultado, um nível de engajamento, né, um nível de participação, um nível de satisfação, né? Então, nós acabamos de conquistar um selo GPTW com 94% de satisfação, e esse é um dos cases que é muito destaque, né, disso tudo. Resultado. Aquilo que era só interno, que a gente não tinha nenhuma grande intenção de externalizar, virou um case, rodou o Brasil. A gente tem imprensa do Brasil inteiro,
Nós tivemos no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, numa enorme matéria, né? Se você acessar ali os canais da Tecnobank, está disponível para quem quiser assistir, até para conhecer o case. Né? Então, nós temos clientes, né, instituições financeiras entrando em contato conosco para fazer benchmark. Como eu consigo implementar isso junto aos meus colaboradores, né? Quem são os seus parceiros, seus fornecedores? Vamos co-criar, vamos fazer em conjunto. Então, quando a gente junta essa fórmula, né, aplicada, testada, humanizada, unificada, e a gente aplica isso num projeto com verdade, com legitimidade, o resultado vem. Né, e os nossos dados comprovam isso, seja pelas nossas pesquisas de satisfação, seja pela nossa produtividade, ou pelas próprias crianças, que, né, quem assistia esse vídeo que eu citei aí da Pequenas Empresas, as próprias crianças dizendo, cara, eu hoje consigo ver o trabalho do papai. Eu sei que a empresa que o papai trabalha é tão legal porque ela me entrega conteúdo que no futuro eu quero trabalhar lá. Então, esse intangível, ele também, para nós comunicadores e áreas de marketing, ele também é muito, muito, muito rico e ele gera um resultado muito consistente para nós. Então, legal, esse é um case que nos orgulha muito e inspira o mercado de alguma forma. Legal, Cristiano. Inclusive, fica aí o convite que o Cristiano já fez aqui, que o pessoal pode digitar no Google. TB Kids é o nome do projeto. Tem lá no Pequenas Empresas, uma matéria do Fantástico também, que você mencionou, né, Cristiano? Por mim, eu achei esse projeto espetacular. Esse assunto está muito bom. Por mim, a gente ficava aqui mais 1 hora falando, mas já me chamaram aqui no BIP umas 3 vezes dizendo que a gente está falando demais, Cristiano. Estamos estourando o tempo. Quando o assunto é bom, é muito conteúdo, é bom, muita coisa importante para falar, né? Eu me empolgo. Se você deixar aqui, eu sou comunicador, né? Se você deixar aqui, eu vou ficar falando com vocês aqui umas 4 horas. Então, já estou até mais confortável na cadeira, porque eu já estou em casa com vocês, quem está nos assistindo. Tá certo. Então, Cristiano, tempo. Cristiano Caporici, diretor de comunicação da Tecnobank. Cristiano, só posso te agradecer, você foi espetacular aqui em todos os pilares que trouxe, você fez um desenho, como você disse, de um corpo que eu tenho certeza que vai ter muita gente sonhando com esse corpo hoje, que vai ter até rosto, cor dos olhos, cor do cabelo. Muito obrigado, Félix. Tomara que, de alguma maneira, o que a gente tem aqui, ou de experiência ou de vivência, contribua para que o nosso mercado se desenvolva ainda mais. Estou 100% à disposição. Cristiano Caporici no LinkedIn, podem me encontrar por lá, vamos nos conectar e vamos trocar experiências, trocar cases, trocar vivências, é sempre muito rico para as nossas áreas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, então, Cristiano. Um abraço, obrigado pela participação. Obrigado por você também que esteve conosco aqui em mais essa trilha. Lembrando que você pode assistir essa trilha inteirinha novamente se desejar, assistir quantas vezes quiser, passar por todos os pilares que o Cristiano desenhou ali pra gente, bem como pode ter acesso também a todos os conteúdos das nossas talks aqui nesses 15 dias de Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro.